Tá, a vida como cidadão itaperunense eu descrevi agora resumidamente. Agora brasileiro. Agora, como indivíduo brasileiro, eu mencionei agora há pouco aqui, para você aí, internauta, caro amigo e eleitor, que eu destaco na minha formação acadêmica essa aproximação com as disciplinas das áreas de disciplinas humanas, de ciências humanas, filosofia e teologia. Desculpa, após perceber que não daria para entender bem as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, como eu gostaria, e não poderia ficar refém da opinião de sacerdotes, independentemente do ramo da cristandade, cujos óculos estabeleciam uma visão muito diretiva. Eu gostaria de algo mais aberto, de estudar todas as ramificações da cristandade, e sem curso de filosofia, eu não somente não conseguiria entender como pensavam as mentes mais brilhantes que já pisaram aqui na Terra, como também eu não conseguiria entender bem a relação do Yeshua, o Mashiach, dentro do contexto lá do Antigo Oriente Médio, e eu considerava como Deus e Senhor, precisava entender um pouco melhor a relação dele com as pessoas de sua época, com os seus alunos, já que ele era o mestre, e também, além de ser meu Deus, Senhor e Salvador, é o mestre dos mestres, é o grande professor, e eu precisava estudar filosofia. Depois desses estudos consolidados, o que aconteceu, Jonas e querido ouvinte, internauta, o que aconteceu foi inevitável, que somando os conhecimentos da filosofia e os conhecimentos da teologia, eu fatalmente precisei reinterpretar aquilo que eu entendia como geopolítica, porque o mundo funcionava dessa forma. No início dos anos 2000, eu já tinha um filho de 8 anos de idade. No dia do aniversário do Áquila, dia 14 de fevereiro de 2008, nasceu o Abner, exatamente no mesmo dia. E esse dia foi muito importante, porque eu estava com um filho de 8 anos nos braços, e aguardando ter alta a minha esposa com um filho recém-nascido. Houve uma crise de responsabilidade e de identidade naquele momento, e aí todos os conhecimentos que eu havia adquirido até 2008, eles participaram de um tipo de virada de chave, que eu acabei percebendo o mundo de uma maneira diferente, agora com a paternidade mais aguçada, com um senso de responsabilidade mais acurado, com uma cosmovisão melhor estabelecida, eu comecei a pensar em geopolítica. E desde aqueles dias, por volta do mês de fevereiro de 2008, eu nunca mais deixei de estudar a história pregressa e a história do mundo a partir daquele momento. Inclusive, tornei-me um estudante assíduo de geopolítica, chegando ao ponto de hoje ter que responder a você e aos nossos internautas que, como eu me vejo enquanto cidadão brasileiro, absolutamente patriota, respeitador de toda a herança cultural deixada por aqueles que trouxeram a nossa sociedade até aqui, absolutamente decidido a honrar, a proteger e a lutar pelos ideais definidos pela cultura judaico-cristã que pavimentou o Ocidente, sem a qual cultura judaico-cristã nós não teríamos chegado nem à Europa, nem às Américas, onde chegamos hoje. Como cidadão brasileiro, eu me defino, se tiver que escolher um espectro, desses espectros políticos, os mais conhecidos, eu me considero absurdamente antiprogressista e a favor do progresso, e radicalmente conservador. Não dá para deixarmos morrer, querido amigo e amiga, irmão e irmã, amigo Jonas, não dá para deixar morrer, irmão, de forma alguma. Toda a cultura, todo o patrimônio que esse movimento que uniu os ideais, sobretudo de direitos humanos da cultura judaica com a realidade do Evangelho do Cristo, se perder, sem desconsiderar, sem menosprezar a cultura, a filosofia e a religião oriental, até mesmo porque o berço da cristandade não está no Ocidente, está no Oriente. Então, em respeito aos meus irmãos cristãos ortodoxos orientais, em respeito aos meus irmãos cristãos pertencentes ao romanismo, que são os cristãos considerados católicos, mas eu chamo de cristãos romanos, e os cristãos protestantes espalhados pelo mundo. Nós todos precisamos fatalmente nos envolver com as atividades, com as manobras geopolíticas, sem confundir
confundir as competências das duas dimensões. Então eu me considero anti-progressismo e a favor do progresso, da inovação, da ciência, da arte, da cultura, do esporte, do comércio, mas sem nenhum viés progressista, posto que as bandeiras e os ideais progressistas vêm fazendo definhar o terreno onde tocam o seu pé pela primeira vez, onde a cultura que é evada, que se subordina, que abaixa a cabeça e que presta deferência aos ideais ou às ideologias vermelhas, começa a paz, a tranquilidade, a segurança e a vida começam a esmorecer. Então, viés ideológico, conservador. E eu vou terminar esse raciocínio lembrando aos nossos internautas que existe uma diferença gritante entre o que é tradição e o que é tradicionalismo. Então, eu não sou um homem com menos de 50 anos de idade tradicionalista, mas eu sou um homem que respeita a tradição. Eu vou usar palavras que já foram ditas com mudanças aí numa letra ou outra por homens infinitamente mais sábios e capazes do que eu. Jonas, não dá para ser progressista, é preciso ser um conservador, sobretudo porque a tradição é a fé, a tradição é o costume, a tradição é a prática, a tradição é o jeito de ser, de viver, de amar, de ensinar, esse jeito vivo daqueles que morreram. Tradição é isso, tradição é boa, tradição é uma coisa maravilhosa, não pode ser abandonada. Nossos filhos estão se perdendo porque nós os deixamos desgarrar de todos os pilares da tradição, não do tradicionalismo. Portanto, tradição é a fé viva daqueles que nos deixaram, daqueles que morreram. Enquanto o tradicionalismo, na minha opinião e na opinião de homens e mulheres muito mais experientes do que eu, é a fé morta, é a cultura morta, é o jeito de ser e de viver morto de gente que ainda vive. Então é como se pessoas que não soubessem respeitar o legado, que não soubessem respeitar a cultura, o depósito fiel que foi entregue aos seus pais, aos seus antepassados, se perdem de maneira perigosa. Então, por mais que eu seja um homem do progresso, por mais que eu pense em progresso o tempo todo, por mais que eu respeite as metodologias que buscam fomento e progresso, eu não concordo com nenhuma pauta progressista, porque elas tendem a minar a energia vital e a destruir a força de qualquer grupo social, podendo condená-lo, inclusive, não somente à morte emocional e a problemas seríssimos de psique, mas também condenar a estabilidade da gestão dos afetos, da vida espiritual, em última instância, você pode ir para o paredão de fuzilamento. Então, sim, se a pergunta era, para deixar muito claro, para amigos e eleitores, é como eu me posiciono no cenário brasileiro, e inclusive em geopolítica internacional, sobre tudo o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Enquanto eu vinha para cá, fiquei sabendo que 4, pelo menos, dos países mais importantes do Oriente Médio já estão juntos, aliados, nessa confrontação direta a Israel, que provavelmente vai deflagrar um conflito muito mais grave no mundo todo. Por isso, eu mantenho os pés firmes, onde eles foram colocados a partir do ano de 2008, com a chegada do segundo filhinho que tanto amo, e passei a pensar como um cidadão conservador. E essa coisa do conservador na minha vida pessoal, familiar, espiritual, /religiosa, e sobretudo acerca dos contornos políticos, chegando essa situação a culminar hoje com a minha candidatura. 2008 para 2024, já são aí 12, 16 anos em que eu estudo geopolítica, me preparando para o momento em que eu poderia usar essa bagagem, não somente para auxiliar meus chefes, meus supervisores, meus coordenadores e meus comandantes, mas que eu pudesse colocar isso diretamente a serviço da população. E é isso que eu peço à população de Itaperuna, que me dê a oportunidade de usar esses conhecimentos em favor do bem comum na nossa cidade, dentro de um poder. Não se engane, dos 3 poderes da nossa república, é o poder mais importante, que é o poder legislativo.